Boa tarde. Estamos aqui recebendo o doutor Ricardo Rios, advogado especialista em direito criminal e, E execução penal. e execução penal, né, doutor? Isso. Doutor, me conta pra gente como é que funciona a área do senhor, no que o senhor mais atua. O direito criminal a gente já sabe mais ou menos, mas, por exemplo, o que é execução penal também? Legal. Essa pergunta ela é muito boa, porque às vezes as pessoas entendem que o processo criminal ele acaba na sentença. Uhum. E na verdade não. A sentença ela entrega uma pena, ela entrega uma retribuição ao crime que a pessoa cometeu pelo Estado, né? O Estado está ali tentando de alguma maneira punir ou ressocializar ou entregar alguma pacificação para a sociedade. Mas depois da pena, o processo ainda continua. Sim. A gente viu o caso famoso da Suzane von Richthofen. Sim. O crime já aconteceu há anos e anos, e mesmo assim, ainda é uma pauta, saídas dela do presídio, os direitos que ela tem, quando ela vai progredir de um regime fechado para um regime semiaberto, para uma prisão domiciliar. Então, a execução é isso. A execução penal, ela trata de tudo o que acontece depois que o criminoso, que o apenado, que eu chamo de cliente, Sim, ele claro. recebe uma reprimenda do Estado. Tá. E quais são os direitos e garantias que tem, no caso, os condenados durante a execução penal, doutor? Às vezes a gente assiste, Milton, principalmente nos programas de televisão, programas de rádio, falando, nossa, mas o preso tem direito a uma televisão, mas o preso tem direito a uma visita íntima, o preso tem direito a comida 3 vezes por dia. Ele tem. Na verdade, o que se entrega quando se tem uma sentença penal? Se entrega, na verdade, uma pena para ele cumprir e ele perde somente a sua liberdade. Ele tem direito ao convívio de família? Sim. Ele não deixa de ser um ser humano, né? Não deixa de ser um ser humano, com certeza. Independente do que fez ou que não fez, o nosso Brasil não existe ainda, não sei se um dia vai existir uma prisão perpétua ou uma pena de morte. Então a gente sabe que aquela pessoa que está encarcerada, em algum momento ele vai voltar para o convívio social. Sim. E aí cabe a nós, não só do mundo do direito, mas todos os cidadãos, nos questionarmos como é que a gente quer que esse ser humano volte para o seio social. Melhor ou pior, né? Com certeza. Então é mais ou menos isso do que trata a execução, e esses direitos são inerentes, um direito à visita, um direito a um tratamento digno, um direito inclusive ao lazer e ao entretenimento, por isso que eles têm banho de sol, muitos deles têm televisão. A situação não é colocar ninguém numa masmorra. Sim. E 3, 4, 5, 10 anos depois tirar e ver como é que esse rapaz vai se reinserir na sociedade, né? Com certeza. E como o processo de progressão de regime, como é que funciona isso, doutor? Legal, ótima pergunta. O nosso sistema penal, principalmente da execução penal, ele é baseado em sistemas progressivos. E eu costumo falar isso mais baseado numa educação pai e filho. Sim. Primeiro você deixa o filho ir até a esquina, depois você deixa ele dar uma volta no bairro. E depois, quando você está com muito mais confiança, você fala, tudo bem, agora você pode dormir na casa do seu colega. É mais ou menos isso que acontece na execução penal. Primeiro a gente tem um regime fechado, onde existe um cumprimento de uma pena em ambiente prisional. No regime semiaberto existe a possibilidade dessa pessoa cumprindo pena, desse criminoso, dessa pessoa a ser ressocializada, dormir no presídio no período noturno e sair durante o dia para trabalhar ou para estudar. E aí entra aquela questão que eu comentei contigo sobre a Suzane von Richthofen. Mas ela está saindo? Sim. É um direito previsto. Mas ela sai no dia dos pais, mas ela cometeu um crime contra os pais. A execução penal ela não consegue, não, mas esse aqui foi o crime contra o pai, no dia do pai ele não vai sair. Na verdade, são 5 saídas por ano, saídas essas que podem ser de até 7 dias, e a própria execução penal coloca em datas mais comemorativas, no Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, porque entende que colocando nessas datas, nesses feriados nacionais de grande relevância, é mais fácil que essa pessoa se ressocialize. Então, a falta do convívio. Exatamente. Esse é o semiaberto, e existe o regime aberto, que aqui em Brasília a gente chama de domiciliar, que seria numa casa de albergado. Sim. Brasília não existe essa casa de albergado, então o que acontece? Os juízes da execução penal colocam o preso
para cumprir isso em prisão domiciliar. Ou seja, é a última e etapa mais flexível do cumprimento de pena. Essa pessoa já está próxima de voltar para a sociedade e, em regra, precisa de 2 em 2 meses comparecer ao fórum para assinar um papel. Fora isso, ela está dita aí livre, né? Entendi. Me conta uma coisa, existe alguma estatística sobre a questão de ressocialização? De quantos por cento dessas pessoas que são presas, não só por crimes graves, mas por crimes a menos, sim, né? Qual é o percentual que acaba se ressocializando, exatamente, né? Na verdade, hoje a gente tem, em termos de dados, uma população carcerária nacional que está chegando a mais ou menos 900 mil presos. Caramba. E esse número assusta, né? Esse número é um tapa na cara. Você fala, poxa, quase 1 milhão de brasileiros estão cumprindo pena. Sejam homens, mulheres, em caráter de pena definitiva ou provisória. Sim. E no DF, esse número chega a 16 mil pessoas. A ressocialização, ela realmente tem muito sucesso. Sim. Agora, existem alguns crimes que são complicados a nível de ressocialização, principalmente os crimes que são relacionados à vida. Então, o crime de homicídio, um crime de latrocínio, ou um crime relacionado a alguma questão sexual com resultado morte. É porque já passa por problemas psicológicos, né? E a sociedade tem muita dificuldade de absorver esse indivíduo de volta para o seio social. Uhum. Então, assim, é uma pessoa que não consegue emprego com tanta facilidade, ele não consegue estudo com facilidade, ele tem uma vida pregressa que é uma mácula, que é uma marca negativa. Uhum. Ou seja, sem emprego, ele não vai deixar de comer. Ou seja, ele vai voltar para uma vida criminosa. Então, ele acaba sendo um reincidente. Outro ponto de grande importância, que vale a pena os nossos ouvintes perceberem, é a questão do tráfico de droga. O tráfico de droga também ele é muito sedutor. Sim, com certeza. Um dinheiro fácil. É um dinheiro fácil e é um dinheiro que tem uma quantidade, é um valor interessante. Uhum. Então, às vezes ele fala, poxa, eu vou ser, com todo respeito a quem está nos ouvindo, mas eu vou ser um cobrador de ônibus para ganhar uma faixa salarial de R$2.000, de R$2.500, R$3.000, trabalhando todo dia, acordando muito cedo, que a gente sabe que o cobrador acorda muito cedo. Ou eu vou trabalhar dentro aqui do comércio de drogas, que eu ganho 2 vezes, 3 vezes mais. Passa ali 3, 4 horas num determinado ponto. E eu sei que o cliente vem... antes era até assim, hoje em dia o cliente vem pelo meu WhatsApp, pedindo uma quantidade X de droga. Delivery, né? Manda pelo delivery, é mais simples. Então, esses crimes que têm um apelo, que têm uma sedução muito maior, eles favorecem muito a reincidência. Com certeza, doutor. Não tem dúvida. Remissão penal. Durante a execução, a remissão da pena, né? Durante Isso. A execução penal. Como funciona esse processo, doutor? Perfeito. Às vezes a gente pensa o seguinte, o interno, o ressocializando, o preso, ele está lá dentro, fazendo o quê? Assistindo televisão? Esperando o banho de sol, esperando uma marmita que ele come, Sim. que eles chamam lá dentro de xepa. Muitos desses ambientes prisionais têm a capacidade desse preso trabalhar ou estudar. E esse trabalho ou estudo, ele gera o que a gente chama de remissão de pena. Ou seja, você está trabalhando, às vezes até em prol do Estado, isso aconteceu agora na Copa do Mundo, muitos presos conseguiram sair para construir ali um meio-fio, para pintar meio-fio, para construir alguma situação de infraestrutura para o Estado, ele consegue remir a pena dele. Remissão é um perdão parcial ou a antecipação do cumprimento de pena. A cada 3, em regra, a cada 3 dias de trabalho, ele perde 1 dia de pena. Então, assim, é uma tentativa e tem muitos deles, Hamilton, que conseguem se encontrar dentro de uma profissão. Dentro do presídio, existe a remissão da padaria, né? Eles comem Sim. pão e precisam de uma padaria lá dentro. Então, o ambiente prisional, ele entrega os insumos, a matéria-prima, e o próprio preso realiza o seu pão. Inclusive, é um pão excelente. Quando eles saem, muitos deles conseguem o trabalho de padeiro. Então, assim... Monta até seu próprio negócio. Exatamente. Muitos conseguem. Então, a remissão é uma estrutura para que o preso consiga trabalhar ou estudar. Em troca disso, tem um perdão de uma parcela da pena. Muito bacana isso.
Por exemplo, em relação à segurança aplicada na execução penal. Os agentes penitenciários, que antes eram chamados de agentes penitenciários, hoje são chamados de policiais penais, trabalham só com a execução penal, Sim. são um número muito reduzido. Fazem um trabalho muito bom, fazem um trabalho de excelência na medida do possível. Sabemos que somos seres humanos e às vezes falhos, Sim. mas o trabalho que eles fazem é muito bom, só que a equipe é muito reduzida. Então, a gente não consegue ter a quantidade de segurança que seria necessário para um ambiente penitenciário. E é por isso que vira e mexe a gente vê aí reportagens falando tal pessoa foi presa no presídio, ou foi morta no presídio. Aí você fala, poxa, mas entrou uma faca, mas entrou uma arma. Infelizmente ainda é a nossa realidade. Então, hoje existem vários níveis de segurança, Sim. chegando no P0, que é a parte, a ala no sistema penitenciário de segurança máxima, que muitos chamam de seguro. Sim. Presos com grande nível de capacidade de motim ou capacidade de movimentação da massa carcerária. Hoje em dia a gente não pode negar, Milton, que existem muitas facções criminosas aqui no DF, por exemplo. Então, assim, é uma situação que é muito importante, muito importante. A segurança precisa ser aumentada e muito no sistema penitenciário. E aquilo ali é uma cidade, né? Dentro de uma prisão, aquilo ali, mas funciona da mesma forma que funciona aqui fora. Né? O exemplo que você deu é excelente. É uma cidade. Tem padaria, tem cantina, tem hospital, tem tratamento odontológico, tem estudo, tem gente que sai para trabalhar e volta. Então, é uma cidade, é um complexo, tanto é que chama de complexo da Papuda, porque Sim. é um complexo. É muito complicado gerir aquilo lá. E o pessoal está fazendo um trabalho de muita excelência. Com certeza. Doutor, muito bacana em receber o senhor aqui. Eu queria que o senhor deixasse aqui com a gente, o nosso tempo tá curtinho, mas o senhor deixasse os contatos do senhor, rede Perfeito. social e tal, para que as pessoas entrem em contato. Às vezes tem algum parente que está precisando. Com certeza. Precisando de alguma coisa. Perfeito. As nossas redes sociais, a gente funciona basicamente pelo Instagram. Certo. Nosso Instagram do escritório é Vieira Rios Advocacia. Lá existem vários materiais para tirar dúvida dos familiares. A gente sabe que o nosso cliente, ele não nos procura, porque o nosso cliente, na maioria das vezes, está preso. Quem nos procura são os familiares que precisam de informação, e lá no Instagram a gente consegue entregar essas informações, a gente consegue esclarecer essas dúvidas e fazer um atendimento direto do Instagram pelo WhatsApp, marca um bate-papo, é super acessível. Bacana, doutor. Eu vou deixar aqui embaixo no nosso vídeo, vai estar os contatos do senhor, tá? Foi um grande prazer em recebê-lo aqui. Espero que retorne mais vezes para a gente bater mais papo, porque eu sei que o senhor tem uma vasta, o assunto é bem vasto, o senhor tem muito conhecimento na área. Obrigado. Né? E foi um prazer em recebê-lo aqui, doutor. Igualmente, meu amigo, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição.